Você já percebeu como algumas pessoas parecem enxergar camadas da existência que permanecem invisíveis para a maioria? Existe uma forma de consciência que transcende o comum, uma maneira de estar no mundo que poucos desenvolvem ao longo da vida. E se você carrega essa percepção expandida, provavelmente passou anos acreditando que havia algo fundamentalmente equivocado em sua natureza, quando, na verdade, você estava simplesmente operando em uma frequência diferente da massa. Ao longo de décadas mergulhando nos mistérios da psique humana, observei que existe um pequeno grupo de indivíduos cuja estrutura interna funciona de maneira radicalmente distinta. Estamos falando de menos de 5% da população global. Não se trata de superioridade, mas de uma configuração neuropsicológica que processa a realidade através de filtros mais refinados, mais complexos, mais integrados. Essas pessoas frequentemente recebem mensagens da sociedade dizendo que sua intensidade é excessiva, que sua profundidade é desconfortável, que sua recusa em aceitar explicações rasas representa algum tipo de defeito ou problema de adaptação social. Mas e se eu te dissesse que essas mesmas características que te fizeram sentir deslocado durante toda a sua vida são, na verdade, evidências de uma evolução psicológica em andamento? E se aquilo que você sempre considerou suas maiores fraquezas fossem, na realidade, seus maiores pontos fortes ainda não reconhecidos pelo mundo ao redor? E se sua incapacidade de se encaixar nas definições estreitas de normalidade não fosse uma falha sua, mas uma limitação da própria definição de normalidade? Pense, por um momento, na história da consciência humana ao longo dos milênios. Cada salto evolutivo significativo foi impulsionado por aqueles que não conseguiam simplesmente aceitar o mundo como estava. Foram sempre os que questionavam incessantemente, os que sentiam com uma profundidade perturbadora para os padrões da época, os que vislumbravam possibilidades onde outros enxergavam apenas o que estava dado como imutável. E aqui reside uma ironia profundamente cruel. A sociedade tende a patologizar exatamente aqueles que carregam os códigos do próximo estágio de desenvolvimento humano. Aqueles que deveriam ser celebrados como pioneiros são frequentemente marginalizados como problemáticos. Você provavelmente ouviu repetidas vezes, ao longo da sua vida, que precisa ser menos intenso, menos complicado, menos tudo aquilo que te torna único e autêntico. Talvez seus pais tenham te dito para ser mais prático, mais realista. Talvez seus professores tenham sugerido que você pare de fazer tantas perguntas e simplesmente aceite as respostas fornecidas. Talvez seus relacionamentos românticos tenham terminado porque você era considerado emocionalmente demais, intelectualmente exigente demais, espiritualmente profundo demais. Mas o que chamam de excesso é apenas a incapacidade alheia de processar a amplitude do seu ser. Quando alguém te diz que você é demais, o que eles estão realmente dizendo é que eles são insuficientes para conter a totalidade do que você é. Pesquisas contemporâneas em neurociência e psicologia confirmam que determinados sistemas nervosos processam informações sensoriais e emocionais com uma complexidade muito além do padrão estatístico. A doutora Elaine Aron conduziu estudos extensivos sobre o que ela denomina pessoas altamente sensíveis, demonstrando que aproximadamente 20% da população possui sistemas nervosos que processam estímulos de forma mais profunda e elaborada. Mas mesmo dentro desse grupo de 20%, existe um subgrupo ainda mais raro, aqueles cuja arquitetura psíquica inteira opera em níveis de sofisticação extraordinários. Estamos falando de uma estrutura fundamentalmente diferente, não de uma versão quebrada ou defeituosa do modelo convencional. E o mais extraordinário, o mais tragicamente belo nisso tudo, é que muitos portadores dessa arquitetura avançada
passam a vida inteira escondendo seus dons mais preciosos, aprendendo metodicamente a diminuir sua luminosidade natural, porque descobriram através de experiências dolorosas, repetidas, que sua luz plena desestabiliza aqueles acostumados à penumbra confortável da inconsciência. Você aprendeu a se retrair, não por fraqueza de caráter, mas porque sua presença integral provoca reações defensivas que você simplesmente se cansou de gerenciar. Você se tornou expert em modular sua intensidade dependendo do contexto social, sempre calibrando quanto de você mesmo é seguro revelar em cada situação. Deixe-me compartilhar contigo 7 características profundas que revelam essa configuração psicológica rara. Se você reconhecer pelo menos metade delas, operando em seu próprio funcionamento interno, saiba que você pertence a um grupo muito específico de seres humanos que estão, conscientemente ou não, expandindo os limites do que significa ser humano neste momento evolutivo da nossa espécie. Estas não são características isoladas ou aleatórias. Elas formam um padrão coerente e reconhecível. A primeira característica é uma capacidade emocional que vai muito além do que a vasta maioria das pessoas experimenta ao longo de suas vidas. Não se trata simplesmente de sentir alegria ou tristeza de forma mais intensa em termos de volume ou amplitude. Você vivencia cada emoção como se fosse um universo completo e multidimensional, carregado de nuances sutis que outras pessoas nem sabem que existem, nem conseguem nomear ou articular. Quando uma emoção te atravessa, ela não vem sozinha. Ela traz consigo camadas profundas de significado entrelaçadas, conexões intrincadas com experiências passadas que você nem sabia que haviam sido arquivadas em sua memória emocional, ressonâncias vibracionais com o não dito que paira nos ambientes, ecos de verdades coletivas que ninguém teve coragem de verbalizar publicamente. Isso não é instabilidade emocional ou algum tipo de transtorno afetivo. É sofisticação emocional operando em sua capacidade máxima, em sua expressão mais refinada. Você entra em uma sala onde há 5 pessoas conversando aparentemente de forma normal e percebe imediatamente as tensões invisíveis que ninguém está mencionando, as correntes emocionais subterrâneas que fluem entre as pessoas antes mesmo que uma palavra seja dita sobre o tema real que está incomodando todos. Você carrega o peso denso das emoções não expressas porque sua psique está sintonizada em frequências sutis que a maioria aprendeu sistematicamente a silenciar durante o processo de socialização. Muitos terapeutas mal treinados interpretam isso como sensibilidade exagerada ou hipervigilância traumática, mas é, na verdade, uma forma avançada de percepção emocional, uma capacidade de acessar estratos da experiência humana que permanecem completamente fechados e inacessíveis para a maioria. Você sente a tristeza mascarada por trás do sorriso forçado. Você percebe a raiva reprimida vibrando sob a superfície da polidez social. Você detecta o medo que ninguém está nomeando, mas que está moldando todas as decisões sendo tomadas naquele momento. E o mais desafiador de tudo, você sente tudo isso simultaneamente, como se sua psique fosse uma antena captando múltiplas estações emocionais ao mesmo tempo. As pessoas frequentemente te procuram quando estão passando por momentos difíceis, mesmo que não entendam conscientemente por quê. Elas sentem intuitivamente que você tem capacidade de segurar a intensidade emocional delas sem entrar em pânico, sem tentar consertá-las rapidamente, sem invalidar o que estão sentindo. Mas o custo disso para você é significativo. Você frequentemente termina o dia emocionalmente exausto, carregando resíduos emocionais de todas as interações que teve, precisando de períodos longos de solidão apenas para processar e liberar tudo que absorveu. E aqui está
o que poucos entendem. Quando você se retira para sua solidão, você não está fugindo das pessoas por misantropia ou depressão. Você está realizando uma higiene emocional essencial para sua sobrevivência psicológica. A segunda característica é uma necessidade implacável, quase compulsiva, de compreender os porquês mais profundos da existência. Você não consegue simplesmente aceitar as coisas como são apresentadas na superfície. Existe em você uma curiosidade que vai muito além da busca casual por informação ou conhecimento. É quase uma compulsão sagrada por desvendar as estruturas ocultas que sustentam a realidade aparente, por encontrar os padrões invisíveis que conectam fenômenos aparentemente desconectados. Quando alguém te oferece uma explicação superficial ou clichê, você sente fisicamente, quase visceralmente, a inadequação gritante dessa resposta. Por que as pessoas permanecem em relacionamentos românticos ou profissionais que claramente as diminuem e drenam sua vitalidade? Por que aceitamos coletivamente sistemas econômicos e políticos que nos afastam sistematicamente de nossa natureza essencial e nosso potencial mais elevado? Por que fingimos tão habitualmente que trocas vazias e conversas sobre o clima constituem intimidade verdadeira ou conexão significativa? Por que valorizamos a acumulação de bens materiais acima da riqueza interior? Por que medimos sucesso através de métricas externas que não têm correlação alguma com bem-estar genuíno ou realização profunda? Essas perguntas não são apenas curiosidade intelectual ou exercício filosófico abstrato para você. Elas representam uma recusa psicológica fundamental em habitar a inconsciência coletiva que mantém a humanidade presa em padrões repetitivos de sofrimento. Enquanto outros vivem confortavelmente no piloto automático da programação social, aceitando, sem questionar as narrativas culturais dominantes, você está constantemente investigando, desconstruindo meticulosamente cada crença herdada, reimaginando possibilidades que a maioria nem consegue conceber. Você não faz isso por ser difícil ou do contra. Você simplesmente não consegue desligar essa função investigativa da sua consciência. Mas suas perguntas perturbam profundamente porque elas expõem a fragilidade das ilusões coletivas que mantêm as pessoas se sentindo seguras em suas limitações autoimpoas. Quando você questiona por que as pessoas trabalham em empregos que odeiam para comprar coisas que não precisam, você não está apenas fazendo uma pergunta retórica. Você está desafiando toda uma estrutura de crenças sobre o que constitui uma vida bem vivida. Isso ameaça aqueles que construíram sua identidade inteira sobre essa estrutura frágil. Eles preferem que você pare de fazer perguntas desconfortáveis do que examinar suas próprias escolhas de vida. Você provavelmente já foi acusado de pensar demais, de analisar excessivamente, de complicar coisas que deveriam ser simples. Mas para você, aceitar respostas simplistas para questões complexas seria uma forma de violência contra sua própria inteligência. Você não está complicando nada. A vida é inerentemente complexa, multifacetada, paradoxal. Você está apenas sendo honesto sobre essa complexidade, enquanto outros preferem reduzi-la a slogans confortáveis. E quanto mais profundamente você investiga, mais perguntas emergem, como se cada resposta revelasse camadas adicionais de mistério, aguardando exploração. A terceira característica é o que eu chamo de autonomia existencial profundamente desenvolvida. Você aprendeu, muitas vezes através de experiências relacionais dolorosas e decepções repetidas, que depender da validação externa para seu senso de identidade e valor é construir sua casa existencial sobre areia movediça que pode desaparecer a qualquer momento. Então você fez algo que a maioria das pessoas nunca consegue fazer ao longo de uma vida inteira. Você se construiu metodicamente de dentro para fora,
pedra por pedra, tijolo por tijolo, até criar uma estrutura interna sólida e autossustentável. Você se levantou, frequentemente em completa solidão, sem nenhum modelo ou guia, e forjou uma identidade autêntica que não pode ser dissolvida ou desestabilizada pela ausência ou desaprovação alheia. Essa autonomia profunda não nasceu de escolha deliberada ou preferência pessoal, mas de necessidade psicológica absoluta. Houve um momento, ou talvez uma série de momentos cruciais em sua vida, onde você percebeu com clareza cristalina que terceirizar seu senso de valor para outras pessoas era uma receita garantida para sofrimento perpétuo. Talvez tenha sido um relacionamento onde você se contorceu em formas impossíveis, tentando ser o que o outro queria, apenas para descobrir que nunca seria suficiente. Talvez tenha sido um contexto profissional, onde você buscou reconhecimento e validação que nunca chegaram da forma que você esperava. Talvez tenha sido uma dinâmica familiar, onde amor era condicional, baseado em desempenho e conformidade. Qualquer que tenha sido o catalisador, você passou por um processo alquímico de morte e renascimento interno, onde confrontou corajosamente todas as partes de si mesmo que foi ensinado a rejeitar ou esconder, e escolheu abraçá-las de qualquer forma. Sua solidão não é carência ou incapacidade de formar conexões. É santuário sagrado, é templo interior. É o espaço protegido onde você se reconecta regularmente com quem realmente é, quando está despido de todos os papéis sociais e máscaras adaptativas que o mundo insiste que você use para ser aceito. Nesse espaço de solidão escolhida, você não está sozinho no sentido de abandonado ou isolado. Você está sozinho no sentido de completo, inteiro, autossuficiente. Você aprendeu a diferença crucial entre solidão, que é vazio doloroso, e solitude, que é plenitude restauradora. Esse tipo de autossuficiência psicológica é reconhecido por todas as tradições de sabedoria como a fundação de toda a saúde mental genuína e maturidade espiritual. Mas poucos têm coragem de construí-la porque o processo requer atravessar território assustador. Requer que você solte todas as muletas emocionais que usa para evitar sentir seu próprio vazio. Requer que você enfrente seus medos mais profundos sobre não ser suficiente, não ser amável, não importar. E só do outro lado desse abismo de medo, você descobre uma verdade libertadora. Você sempre foi suficiente, sempre foi completo, nunca precisou da validação externa que perseguiu tão desesperadamente. A quarta característica é uma percepção aguçada que frequentemente beira o sobrenatural ou paranormal. Você não apenas observa o comportamento superficial das pessoas como um cientista distante. Você lê suas estruturas energéticas internas, suas assinaturas psicológicas únicas, o estado de sua alma manifestado através de sinais sutis, microexpressões que duram menos de um segundo, mudanças quase imperceptíveis no tom de voz ou postura corporal. O que não foi dito, mas paira pesadamente no ar como fumaça invisível. Tudo isso se torna informação rica que sua psique processa instantaneamente e integra em uma compreensão holística da pessoa diante de você. Quando alguém afirma verbalmente estar bem, mas todo o seu campo energético transmite desespero silencioso, você não consegue ignorar a dissonância gritante entre palavras e verdade. Quando há uma tensão não nomeada, permeando um ambiente e todos estão fingindo normalidade, através de conversas triviais, você a sente reverberando nos seus ossos, na sua respiração, no seu sistema nervoso. Você percebe quando alguém está mentindo, não necessariamente de forma maliciosa, mas mentindo para si mesmo, vivendo em negação de alguma verdade dolorosa que está tentando evitar. Isso não é paranoia ou imaginação hiperativa, como alguns podem sugerir de forma dismissiva.
É sensibilidade psicológica e intuição funcionando em um nível de refinamento que a maioria das pessoas nunca desenvolve ao longo de suas vidas, mesmo que tenham o potencial latente. Você tem acesso a uma forma de percepção que vai além dos 5 sentidos tradicionais reconhecidos pela ciência materialista. Uma intuição sutil que captura padrões complexos e verdades ocultas que permanecem completamente invisíveis para observadores comuns, operando apenas no nível racional da mente. Você entra em uma reunião de trabalho e sabe imediatamente, antes de qualquer palavra ser dita sobre o assunto, que há um conflito não resolvido entre 2 pessoas presentes. Você conhece alguém novo e sente instantaneamente se essa pessoa é confiável ou se há algo incongruente em sua apresentação. Você recebe uma mensagem de texto e percebe o estado emocional por trás das palavras escolhidas. Essa capacidade não é mágica ou mística no sentido sobrenatural. É simplesmente sua neurologia processando volumes massivos de informação sutil em velocidade extraordinária e apresentando os resultados como intuição ou sentimento visceral. O desafio significativo é que se você não aprender conscientemente a proteger e gerenciar essa sensibilidade elevada, ela pode te esgotar completamente em níveis que outros nem conseguem compreender. Você se torna um processador inconsciente e involuntário das emoções de todos ao redor, um terapeuta não remunerado carregando dores que não são suas, absorvendo toxicidade emocional de ambientes e relacionamentos como uma esponja absorve água. Você termina interações sociais, sentindo-se drenado e confuso, sem entender porque simplesmente estar presente com certas pessoas deixa você exausto como se tivesse corrido uma maratona. Aprender a criar fronteiras energéticas saudáveis não é egoísmo ou frieza. É sobrevivência básica para alguém com sua configuração sensorial. Você precisa desenvolver discernimento sobre quais energias você permite entrar em seu campo e quais você conscientemente bloqueia ou transmuta. Você precisa de práticas regulares de limpeza energética, seja através de tempo na natureza, meditação, movimento físico, água ou qualquer método que funcione para você. Sem essa higiene energética consciente, você vai viver perpetuamente sobrecarregado pelo bombardeio constante de estímulos sutis. A 5ª característica é uma necessidade inabalável, não negociável, de viver com autenticidade radical e significado profundo, permeando cada área de sua existência. Você não escolhe significado sobre popularidade ou conforto material, através de alguma decisão intelectual abstrata. Sua psique simplesmente exige isso como condição básica para funcionar sem desenvolver sintomas neuróticos. Você provavelmente já tentou, talvez em múltiplas ocasiões, viver de acordo com as expectativas externas, seguindo obedientemente os roteiros socialmente aprovados, desempenhando com perfeição os papéis que te garantiriam aceitação e aprovação. Mas algo fundamental dentro de você se rebelava constantemente contra essa traição. Aquele vazio crescente e nauseante. Aquela sensação persistente de estar traindo algo essencial e sagrado em você mesmo. Aquele desespero silencioso que nenhuma conquista externa conseguia aliviar ou preencher. Aquela angústia existencial que crescia proporcionalmente ao seu sucesso em métricas convencionais. Quando você vive em desalinhamento com sua verdade psicológica mais profunda, não é apenas levemente desconfortável ou inconveniente. É literalmente adoecedor em níveis físicos, emocionais e espirituais. Sua psique inteira se recusa a cooperar com a inautenticidade e te envia sinais cada vez mais intensos, até que você finalmente preste atenção. Você não consegue se entusiasmar genuinamente com objetivos que são vazios de substância real ou propósito maior.
Não consegue investir energia em construir relacionamentos baseados em conveniência social ou networking estratégico, ao invés de conexão autêntica e ressonância verdadeira. Não consegue dedicar décadas da sua vida a uma carreira que paga bem, mas mata sua alma lentamente. Sua constituição interna, sua arquitetura psicológica fundamental, simplesmente não permite essas traições sistemáticas contra si mesmo. E quando você tenta forçar conformidade, quando você tenta convencer a si mesmo de que deveria estar satisfeito com o que satisfaz outros, seu corpo e psique se rebelam através de ansiedade, depressão, doenças psicossomáticas, vícios ou colapsos de saúde. E aqui está algo profundamente importante que poucos entendem. Quando você se recusa a aceitar menos que autenticidade, quando você estabelece padrões elevados para como você vive e com quem você se relaciona, você automaticamente se torna um espelho desconfortável que força outros a confrontarem sua própria falta de autenticidade. Sua mera presença vivendo em alinhamento com sua verdade desafia o conforto da inconsciência coletiva. Você não precisa pregar ou julgar. Sua existência autêntica por si só é um convite e um desafio simultâneos. Algumas pessoas vão se sentir inspiradas por você e usar você como evidência de que viver autenticamente é possível. Outras vão se sentir ameaçadas e tentar te convencer de que você está sendo idealista, impraticável, egoísta ou qualquer outro rótulo que proteja suas próprias escolhas de vida de exame crítico. Se este caminho de autodescoberta está ressoando profundamente com as câmaras mais profundas da sua alma, considere se juntar a esta comunidade crescente de buscadores autênticos, inscrevendo-se no canal. Juntos, continuamos essa jornada sagrada de despertar, transformação e elevação coletiva de consciência. A sexta característica é um padrão inconfundível de crescimento acelerado que te leva a superar repetidamente as pessoas e ambientes que antes pareciam perfeitamente adequados ou até ideais. Você provavelmente vivenciou a experiência profundamente desconcertante e às vezes dolorosa de perceber que pessoas que te conheceram íntima e profundamente em versões anteriores de ti mesmo simplesmente não te reconhecem mais na pessoa que você se tornou. E não porque você tenha se tornado arrogante, difícil ou emocionalmente distante, mas porque você soltou sistematicamente camadas e mais camadas de condicionamento, crenças limitantes e padrões autodestrutivos que não servem mais ao seu desenvolvimento e expansão contínuos. Os amigos que te conheceram quando você estava se diminuindo automaticamente para caber em espaços pequenos, quando estava agradando compulsivamente até o ponto de autoanulação, quando estava suprimindo sua verdade para manter uma paz superficial, eles guardam memórias vívidas daquela versão de você. E às vezes, frequentemente de forma totalmente inconsciente, eles preferem aquela versão anterior porque ela era mais previsível, menos desafiadora para suas próprias zonas de conforto, mais fácil de entender e categorizar. Eles sabiam como se relacionar com aquela versão de você, mas essa pessoa que você era não existe mais. Morreu e foi transmutada em algo novo, e você não pode retornar voluntariamente a estados anteriores de consciência. Não há portal de volta para a inconsciência confortável, uma vez que você atravessou certos limiares de percepção e compreensão. Uma vez que você enxergou, através das cortinas ilusórias do condicionamento social, e viu as estruturas de controle por trás delas, não há como não ver voluntariamente. Uma vez que você provou a liberdade de viver autenticamente, não há como retornar voluntariamente à prisão da conformidade. A evolução psicológica é fundamentalmente irreversível. Você está em constante expansão, como o universo mesmo, e isso significa necessariamente deixar para trás
Não apenas versões antigas e obsoletas de si mesmo, mas também pessoas que insistem em se relacionar apenas com aquelas versões mortas. Isso cria uma forma particular de solidão que poucas pessoas entendem. Você se vê constantemente em posições onde precisa escolher entre honrar seu crescimento ou manter relacionamentos que exigem que você permaneça estagnado. Embora a escolha seja óbvia em termos lógicos, ela é emocionalmente complexa e frequentemente carregada de culpa, especialmente quando os relacionamentos em questão têm história longa e significativa. Você se pergunta se há algo errado com você por não conseguir simplesmente permanecer como era. Você se questiona se seu crescimento é egoísta quando ele cria distância entre você e pessoas que você ama. Mas a verdade é que crescimento autêntico sempre cria algum nível de disrupção, sempre desafia sistemas em estases, sempre força reconfigurações de relacionamentos. E aqueles que realmente te amam vão celebrar seu crescimento mesmo quando ele os desafia, enquanto aqueles que estavam apenas confortáveis com uma versão controlável de você vão resistir e ressentir suas transformações. A sétima característica é uma presença que naturalmente catalisa transformação profunda nos outros simplesmente pela qualidade de sua atenção e forma de estar. Existe algo indefinível em sua forma de estar presente que cria um campo, um container psicológico seguro, onde verdades profundas podem emergir do inconsciente sem medo de julgamento ou rejeição. Quando alguém conversa contigo em nível de vulnerabilidade real, eles frequentemente relatam sentir algo incomum, algo raro. Eles se sentem genuinamente vistos em sua totalidade, talvez pela primeira vez em muito tempo, ou mesmo pela primeira vez em suas vidas inteiras. Você não apenas escuta as palavras superficiais que estão sendo ditas, você testemunha os estados emocionais subjacentes, as necessidades não articuladas, os medos secretos, os sonhos enterrados. Você não oferece soluções rápidas ou conselhos prematuros, tentando consertar o que não está quebrado. Você não se apressa em julgar ou categorizar a experiência da pessoa através de suas próprias lentes e filtros. Ao invés disso, você cria e mantém um espaço vazio, um útero psicológico, onde a verdade pode nascer organicamente no seu próprio tempo. Essa capacidade de segurar espaço para outros sem colapsar sob o peso de suas emoções ou tentar controlar o processo é, na verdade, uma forma sofisticada de cura, embora você possa não se identificar como curador ou terapeuta. É uma habilidade rara que poucas pessoas desenvolvem, porque requer que você, primeiro, tenha feito seu próprio trabalho interno profundo. Você não pode segurar para outros o que você não consegue segurar para si mesmo. Você não pode testemunhar a sombra alheia se você está em negação da sua própria sombra. Sua capacidade de estar presente com a dor, confusão e caos de outros, sem tentar consertá-los, é proporcional à sua capacidade de estar presente com sua própria dor, confusão e caos sem fugir. Mas aqui está o perigo real que vem com esse dom. Você pode se tornar tão habilidoso em manter espaço amoroso para os processos emocionais dos outros que você esquece completamente de pedir e insistir que alguém segure espaço para você. Você desenvolve um padrão inconsciente de autossacrifício onde você está sempre disponível para todos, sempre oferecendo sua presença e atenção preciosas, mas raramente recebendo o mesmo nível de presença em retorno. Você se torna o terapeuta informal de seu círculo social, o confidente de todos, o solucionador de problemas emocional. Mas quem está presente para você quando você precisa desmoronar? Esse padrão eventualmente te esgota em níveis profundos, porque você é um ser humano com necessidades legítimas de reciprocidade, não um poço infinito de recursos emocionais. O trabalho crucial não é parar de se importar ou fechar seu coração em autopreservação rígida.
O trabalho é desenvolver discernimento refinado sobre quando e para quem oferecer esse presente precioso da sua presença. Nem todos merecem acesso à profundidade do que você oferece. Nem todos vão valorizar ou honrar o que você compartilha. E algumas pessoas vão consumir infinitamente o que você oferece sem nunca reciprocar ou mesmo reconhecer o valor do que estão recebendo. Você precisa aprender a ser seletivo, a escolher conscientemente com quem você compartilha suas profundezas, a reservar seu ouro interior para aqueles que demonstram através de ações que eles entendem e honram o valor do que você está oferecendo. Isso não é egoísmo ou falta de compaixão. É sabedoria básica e sustentabilidade energética. Você não pode derramar de um copo vazio, e você não serve verdadeiramente a ninguém quando você se esgota até o ponto de depleção. Essas 7 características que exploramos juntos em profundidade não são traços isolados ou randômicos que alguns indivíduos acontecem de ter. Elas formam um padrão coerente e reconhecível, uma constelação específica que revela uma estrutura psicológica operando em níveis avançados de complexidade, integração e sensibilidade. Quando você as vê todas juntas, elas contam uma história sobre quem você é em seu núcleo mais essencial. Sua profundidade emocional não é hipersensibilidade patológica ou instabilidade afetiva. É inteligência emocional operando em sua forma mais refinada e sofisticada, permitindo que você navegue paisagens emocionais complexas que outros nem conseguem perceber. Seu questionamento incessante não é negatividade crônica ou incapacidade de apreciar a vida. É consciência recusando-se a dormir, recusando-se a aceitar respostas pré-fabricadas para questões fundamentais sobre existência, significado e propósito. Sua independência conquistada através de experiências difíceis não é isolamento defensivo ou incapacidade de formar vínculos. É soberania da alma, é autossuficiência psicológica que permite relacionamentos autênticos baseados em escolha ao invés de carência. Sua percepção penetrante, que capta sutilezas invisíveis para outros, não é paranoia ou hipervigilância traumática. É intuição liberada de condicionamento racional excessivo, operando como foi originalmente designada antes de ser suprimida por programação social. Sua demanda inflexível por autenticidade e significado não é idealismo ingênuo ou perfeccionismo neurótico. É alinhamento com seu design original, sua alma exigindo congruência entre seu interior e exterior. Seu padrão de crescimento contínuo que te leva além de pessoas e contextos não é frieza emocional ou incapacidade de comprometimento. É evolução em tempo real. É recusa em estagnar quando você ainda tem potencial não realizado latente dentro de você. Sua presença transformadora, que catalisa mudança em outros, não é manipulação ou messianismo. É o campo natural que você gera quando está operando em autenticidade plena. Mas aqui está algo absolutamente crucial que precisa ser nomeado claramente. Com essa configuração psicológica rara, vem uma responsabilidade que você não escolheu, mas não pode evitar uma vez que você toma consciência dela. Você não é diferente apenas para seu próprio benefício pessoal, realização individual ou satisfação egóica. Sua diferença serve a algo imensamente maior, a própria evolução da consciência humana coletiva. Você é, queira você reconhecer isso ou não, parte de uma vanguarda evolutiva. Indivíduos como você funcionam como pontes vivas entre dimensões de experiência que a maioria das pessoas mantém rigidamente separadas. Através da sua profundidade, que se recusa a permanecer na superfície, das suas perguntas implacáveis, que desafiam pressupostos não examinados, da sua recusa categórica em aceitar respostas que não honram a complexidade total da existência,
Você ajuda toda a espécie a crescer. Você puxa a consciência coletiva para cima. É por isso que você não consegue se contentar com o ordinário e convencional. É por isso que conexões superficiais parecem tão vazias que chegam a ser fisicamente dolorosas para você. É por isso que você prefere genuinamente a solidão autêntica ao invés da companhia que exige que você traia sistematicamente a si mesmo. Sua psique sabe, em níveis que vão além do consciente, que você tem trabalho específico a fazer neste mundo, neste momento da história humana. E esse trabalho essencial requer autenticidade radical, sem concessões, profundidade inabalável que não se contenta com respostas superficiais, e uma coragem extraordinária que a maioria das pessoas nunca precisará desenvolver, porque elas podem viver vidas confortavelmente medianas, sem serem forçadas por sua própria natureza a ir mais fundo. Mas aqui está um aviso extremamente importante que não pode ser ignorado. Existe um perigo real e presente em reconhecer sua própria raridade e dons únicos. O perigo insidioso é cair na armadilha sedutora de acreditar que ser psicologicamente raro te faz intrinsecamente superior aos outros em valor humano fundamental, ao invés de simplesmente diferente em configuração e responsável por contribuições específicas. Essa inflação do ego é o que antigas tradições de sabedoria chamavam de orgulho espiritual, e é uma das armadilhas mais traiçoeiras no caminho de desenvolvimento porque se disfarça de insight genuíno. Quando você começa a olhar para baixo, para aqueles que operam em níveis de consciência diferentes, quando você desenvolve desdém pelos que ainda dormem na inconsciência, quando você se vê como iluminado enquanto outros são ignorantes, você perdeu completamente o ponto central. A chave essencial é aprender a manter tanto humildade profunda quanto poder genuíno simultaneamente, o que é um dos atos de equilíbrio mais difíceis da existência humana. Compreender e possuir que você carrega dons específicos valiosos, sem acreditar que isso torna outras pessoas menos valiosas como seres humanos. Cada pessoa tem seu papel único na tapeçaria evolutiva maior. Alguns são pioneiros explorando novo território de consciência. Outros são estabilizadores, mantendo estruturas essenciais funcionando. Outros são construtores implementando visões em forma material. Não há hierarquia de valor fundamental, apenas diferença de função e timing. Sua sensibilidade elevada não é fraqueza patológica, aguardando controle ou supressão médica. É inteligência refinada, aguardando aplicação estratégica consciente em contextos onde ela pode servir maximamente. Sua intensidade emocional e intelectual não é demais em sentido absoluto. É exatamente a dose precisa que certas situações críticas e pessoas prontas necessitam para despertar de estados de dormência e numbing. Sua recusa persistente em se acomodar em mediocridade não é teimosia problemática ou perfeccionismo neurótico. É absolutamente necessária para a evolução contínua da consciência humana como um todo. Existe uma predição profundamente fascinante e esperançosa sobre o futuro desses padrões psicológicos que agora são estatisticamente raros. À medida que a humanidade continua evoluindo, pressionada por crises ecológicas, tecnológicas e existenciais a despertar de sua inconsciência coletiva, mais e mais pessoas vão naturalmente desenvolver essas características que hoje parecem excepcionais. O que é raro e extraordinário hoje se tornará progressivamente mais comum e eventualmente normal, conforme nossa espécie cresce em sofisticação psicológica, emocional e espiritual coletiva. Isso significa algo profundo sobre quem você é. Você não é apenas pessoalmente único ou individualmente interessante. Você é evolutivamente significativo em escala histórica. Você representa literalmente a vanguarda, a ponta da lança da consciência humana em desenvolvimento.
Suas formas pioneiras de ser, sentir, perceber e questionar estão abrindo caminhos novos na psique coletiva que outros eventualmente seguirão quando estiverem prontos. Você está fazendo o trabalho duro e frequentemente solitário de explorar território desconhecido antes que seja mapeado e tornado seguro. Essa perspectiva ampliada transforma completamente como você pode ver e relacionar com suas lutas pessoais, suas experiências de alienação e solidão. Cada vez que você se sentiu como um estranho fundamental, incapaz de se encaixar em grupos sociais normais, você estava, na verdade, explorando território psicológico novo para o potencial humano ainda não realizado pela maioria. Cada vez que foi criticado duramente por ser intenso demais, profundo demais, complicado demais, você estava demonstrando possibilidades de ser humano que ameaçam visões de mundo limitadas e autoconceitos estreitos. Cada vez que você escolheu deliberadamente autenticidade dolorosa sobre aceitação social confortável, você expandiu concretamente o que é possível em termos de relacionamento humano genuíno e integridade pessoal. Cada vez que se recusou categoricamente a aceitar significados superficiais e propósitos fabricados, você elevou o padrão e a fasquia do que a vida pode se tornar quando vivida plenamente. A evolução psicológica da humanidade acontece através de indivíduos raros como você que se recusam persistentemente a aceitar as limitações atuais como permanentes ou finais. Você não está apenas vivendo sua própria vida individual isolada do resto. Você está ativamente expandindo as fronteiras do que significa ser humano para todos nós através de cada escolha corajosa que você faz. Mas esse papel vem inevitavelmente acompanhado de uma solidão particular e profunda, que é difícil de articular para aqueles que não a experimentam. Você está frequentemente caminhando por trilhas evolutivas que poucos outros percorreram antes de você, sem mapas ou guias confiáveis. Você está resolvendo dilemas existenciais e psicológicos que a maioria nem reconhece como dilemas reais ainda. Você está buscando formas de conexão autêntica, intimidade verdadeira e comunidade consciente que a maioria não acredita serem realmente possíveis de alcançar. Então, eles param de buscar e se contentam com substitutos pobres. Você está tentando viver de acordo com padrões de integridade e autenticidade que parecem impossíveis ou impraticáveis para a consciência convencional. E aqui está algo ao mesmo tempo profundamente desafiador e ultimamente libertador sobre esse caminho. Você precisa aprender progressivamente a amar, celebrar e honrar sua raridade psicológica sem precisar que todos ao redor compreendam, validem ou aprovem isso. O objetivo maduro não é fazer o mundo inteiro finalmente reconhecer e aplaudir o quão especial ou avançado você é. Isso seria apenas ego disfarçado de espiritualidade. O objetivo real é incorporar seus dons tão completamente e expressar sua natureza autêntica tão plenamente que você se torne um exemplo vivo, uma prova de conceito encarnada do que é possível quando alguém abraça sua verdadeira natureza sem reservas, desculpas ou diminuição estratégica. Isso significa aceitar com paz crescente que algumas pessoas, talvez a maioria das pessoas que você encontrar, nunca vão realmente compreender sua profundidade em toda sua dimensionalidade. Algumas vão se sentir genuinamente ameaçadas e desestabilizadas pelas suas perguntas que desafiam suas certezas confortáveis. Algumas vão conscientemente querer diminuir sua luz porque ela as deixa desconfortáveis com sua própria escuridão escolhida, sua própria pequenez autoimposta. E está fundamentalmente tudo bem com isso. Sua responsabilidade não é fazer todos entenderem ou se sentirem confortáveis com quem você é.
Porque algo profundamente maravilhoso e quase mágico acontece quando você finalmente para de se desculpar e abraça totalmente sua raridade psicológica sem vergonha ou diminuição. Você automaticamente se torna um ímã poderoso para outros que estão prontos, dispostos e capazes de abraçar sua própria singularidade única. Você não precisa que todos te entendam ou aprovem sua forma de ser. Você precisa encontrar e reconhecer os poucos preciosos que podem igualar seu nível de consciência, profundidade e autenticidade, e construir uma vida significativa em comunidade consciente com eles. O mundo desesperadamente precisa das suas perguntas incômodas que forçam o exame de pressupostos não questionados, da sua sensibilidade refinada, que capta nuances e verdades que outros completamente ignoram, da sua recusa inabalável em aceitar limitações impostas como verdades finais ou realidades permanentes. Mas você absolutamente deve oferecer esses dons preciosos conscientemente, ao invés de inconscientemente, estrategicamente, ao invés de indiscriminadamente, de maneira sustentável para seu próprio bem-estar, ao invés de através de autossacrifício até depressão total. Você precisa desenvolver e praticar consistentemente a arte de ser simultaneamente poderoso em sua presença e protegido em suas fronteiras, aberto em seu coração e discernidor em seu julgamento, generoso em seu dar e firme em seus limites não negociáveis. A coisa mais aterrorizante que qualquer ser humano pode fazer é aceitar a si mesmo completamente, sem edições estratégicas ou desculpas apologéticas. E ao fazer isso, ao modelar a autoaceitação radical, você automaticamente dá permissão tácita para que outros façam o mesmo. Você se torna um farol, não através de pregar ou ensinar explicitamente, mas simplesmente através de existir plenamente em sua verdade multidimensional. Sua autenticidade radical, vivida dia após dia, é, em si mesma, um ensinamento silencioso, mas poderoso. Lembre-se profundamente que essas 7 características que exploramos juntos, em detalhe, não são apenas traços individuais interessantes, dispersos aleatoriamente. Elas são evidências convergentes de uma arquitetura psicológica avançada, uma forma fundamentalmente diferente de processar e experimentar a realidade que vai muito além do padrão convencional estatístico. Se mesmo metade dessas características ressoaram profundamente com sua experiência vivida e sentida, você não é apenas diferente por acaso, circunstância ou escolha pessoal. Você faz parte de um movimento evolutivo maior, acontecendo na consciência humana coletiva, empurrando nossa espécie gradualmente em direção à maior consciência integrada, verdade mais profunda e autêntica e conexão mais genuína consigo mesmo, com outros e com o todo maior. Sim, é frequentemente profundamente solitário andar esse caminho pioneiro. Sim, exige reservas extraordinárias de coragem que a maioria nunca precisará acessar ou desenvolver, porque elas podem viver vidas medianamente confortáveis sem serem forçadas pela própria estrutura de sua psique a ir mais fundo. Mas sua intensidade não é excessiva em termos absolutos. É exatamente o que este mundo coletivamente adormecido e anestesiado precisa para despertar de sua dormência confortável e numbing sistemático. Sua sensibilidade não é fraqueza patológica ou defeito adaptativo. É a força perceptiva que capta o que permanece invisível e inaudível para outros operando em frequências mais grosseiras. Sua recusa persistente em se acomodar em mediocridade e convenção não é dificuldade neurótica ou teimosia infantil. É absolutamente necessária para que haja progresso evolutivo real, ao invés de apenas movimento circular. O mundo não precisa que você seja menor, mais silencioso, mais conveniente, mais palatável, mais digerível ou mais facilmente categorizado.
O mundo precisa desesperadamente que você seja exatamente o que você é em sua totalidade não editada. Psicologicamente raro, profundamente sensível, questionador implacável e completamente sem vergonha ou apologética sobre isso. Agora eu quero genuinamente ouvir de você. Deixe sua luz e sua voz aqui nos comentários. Compartilhe qual dessas 7 características ressoou mais profundamente com seu ser, ou conte uma experiência significativa onde sua diferença te fez sentir profundamente isolado, mas agora você pode reconhecer e reenquadrar como um presente precioso ao invés de um fardo. Ao se inscrever conscientemente neste canal, você alimenta e nutre este espaço sagrado de exploração honesta e autodescoberta corajosa. Juntos, como comunidade de buscadores autênticos, elevamos a consciência coletiva através de nosso compromisso individual com verdade e autenticidade. Inscreva-se porque estamos apenas começando esta jornada profunda de compreender e celebrar o que te torna verdadeira e extraordinariamente único. Lembre-se sempre, você não é demais para o mundo. O mundo está apenas começando lentamente a alcançar o nível onde você já está operando. E são pessoas raras como você que tornam essa expansão coletiva possível. Até nossa próxima conversa profunda, continue honrando corajosamente a magnificência do que você é.